Como saber do que Jesus realmente disse se estão mudando as Bíblias? A Bíblia do século XVIII traz a tradução fiel da Bíblia do latim para o português. Você vai ler em português o que os nossos santos leram em latim. Os 4 evangelhos mais os Atos dos Apóstolos, num único livro, capa dura, letras grandes, edição de luxo e em promoção por tempo limitado, apenas R$ 70 cada volume. Promoção 4 evangelhos na loja Sagrada Face, www.lojasagradafacE.com.br. Corre lá que a promoção é por tempo limitado, está acabando e nós não vamos mais reeditar, não vamos mais publicar a edição de luxo. Então corre lá e adquira hoje mesmo os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos num único livro, edição de luxo. Meus irmãos e minhas irmãs, São Pedro é nosso primeiro Papa designado por nosso Senhor Jesus Cristo para levar a Santa Igreja à frente. Colocada sobre ele a Santa Igreja, tu és Pedro, sobre ti erguerei a minha igreja do Senhor, né? Ele falando, Jesus falando, a igreja dele, a minha igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sendo assim, nós nem podemos sonhar em criticar o nosso primeiro Papa. Quem faz isso já está aí cometendo blasfêmia contra os santos de Deus, contra o primeiro Papa. E também contra o Senhor, porque afinal ele foi escolhido por Deus. E aí é gozado, né? Porque a gente assim expõe Jorge Mário Bergoglio, a gente mostra quem é essa pessoa e vem gente falar, não tá aqui no ungido de Deus, mas são os mesmos que criticam os apóstolos numa boa e acham que tá tudo certo. Então é assim, um peso e 2 medidas, né? Se é contra Bergoglio não pode falar nada, mas se é contra os apóstolos, contra São Pedro, vamos descer a lenha. Não vamos criticar os apóstolos. Quando parece para você aquilo que te ensinaram a ver, veja além. Veja além. São Pedro é aquele que toma a espada e corta a orelha do servo lá do templo, do escravo lá do templo. Se todos os outros discípulos seguissem o mesmo exemplo, eles entrassem em luta contra aqueles soldados, eles teriam morrido todos e acabou a igreja, nem teria igreja. Se lá na hora em que ele negou Jesus 3 vezes, ele fosse valente como ele sempre foi, e ele dissesse, sou eu mesmo, qual o problema? Ele era preso e crucificado do lado de Jesus, acabou o primeiro Papa. Cadê a pedra sobre a qual Jesus ia erguer a sua igreja, não é? Então entenda, Deus colocou o medo no coração dos apóstolos. Foi isso que o Senhor fez. Também não quer dizer que eles não podiam ficar meio de longe, eles foram embora mesmo, né? Mas, enfim, poupou a igreja. Sem isso não teria os 11 apóstolos que sobraram, porque um se matou, era o traidor. Então entenda, nunca critique São Pedro, nem apóstolo nenhum, nem santo nenhum, como é moda esses padres, entre aspas, inclusive os mitos da internet, fazerem isso. Não critique, não caia nessa. E quando vier um pensamento errado na sua cabeça, você vai, parou, onde você arrumou isso? Você não pode criticar, não. Onde arrumou isso? É louco. É o demônio infiltrando porcaria na sua cabeça, você absorveu por aí, não sabe nem onde, e ainda acha que o pensamento é seu. Você acha que você é muito sagaz, né? Ah, mas também, né, São Pedro? Então não é assim, não. Nós não temos o direito de criticar São Pedro. Nós não temos direito de criticar santo nenhum da nossa igreja. Ao contrário, enaltecer cada um deles. Enaltecer os nossos santos. Porque eles percorreram um caminho difícil que nós estamos vendo como é que é difícil. Nós estamos só começando no caminho. Só começando a carregar a cruz. E eles carregaram a cruz em uma boa parte da vida. Alguns até a vida inteira. Então não critique os santos de Deus. Não faça isso. E isso é blasfemar contra o Senhor. Não deixe de ser católico, reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco, todos os dias às 18 horas, nós temos a hora do terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Face de Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.